O mês está só começando e com ele a chance de você começar com o pé direito os seus investimentos. Esse daqui é o primeiro de 2 vídeos que nós vamos estar falando aí sobre as melhores opções no momento para você estar investindo em fundos imobiliários ou em ações de grandes empresas aqui na nossa Bolsa Brasileira. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar de fundos imobiliários, os 5 melhores fundos imobiliários. E claro, você já sabe, fica comigo até o final, porque sempre tem surpresa e eu sempre entrego um pouquinho a mais do que a gente promete. Então, fora os 5 melhores fundos no momento para você estar estudando, no final tem uma super lista. E no próximo vídeo vocês vão ficar com as 5 melhores empresas, segundo o ranking de Graham. Muito bom! Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo como esse. Muita informação bacana. E para você que já me conhece, deixa aquele like, compartilha com os amigos, porque o conteúdo vai ser top. E vocês vão começar o mês com o pé direito. E antes da gente começar, um aviso. Nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Mas com certeza são excelentes ativos para você estar analisando e estudando com muito carinho e muito provavelmente incluindo alguma coisa na sua carteira. Como vocês sabem, eu uso o site do Investidor 10 para estar fazendo minhas pesquisas e o gerenciamento das minhas carteiras. Então, para a tela do computador, para o primeiro fundo que nós vamos estar analisando. E o nosso primeiro fundo é o Kizu 11. O Kizu 11, ele é um FOF, um fundo de fundo da Suno, uma gestora muito experiente e muito respeitada. Esse fundo ele está com desconto e ele compra cotas de outros fundos imobiliários, por isso que é um fundo de fundos. Ou seja, é desconto em cima de desconto. Vamos para os indicadores para vocês entenderem um pouquinho melhor. Hoje, o valor da cota do Kizu 11 está em R$ 7,81, ou seja, você investe menos de R$10 e no próximo mês você já vai estar recebendo o seu primeiro aluguel. É isso mesmo, você não precisa comprar uma casa ou comprar um apartamento, juntar lá seus 200, 300 mil reais para estar comprando um imóvel e receber aluguel. Você pode começar devagarinho. E o quanto antes você começar, melhor é para o seu futuro. O Kizu 11 está com uma valorização de cota de mais de 14% nos últimos 12 meses, ou seja, além daquele aluguel que você vem ganhando rotineiramente, esse fundo imobiliário ele também se valorizou, ou seja, você ganha também aumento de capital. Lembrando, fundos imobiliários não é para você estar tentando aumentar o seu capital. O fundo imobiliário ele é para te fornecer uma renda mensal, ele é para te dar um aluguel. Lógico, em alguns momentos, que nem esse que nós estamos vivendo de baixa, taxa de juros altos significa baixa no valor da cota do fundo imobiliário. É um excelente momento, ou para você engordar a sua carteira, ou para você estar começando a investir nos fundos imobiliários. Então, comprar um fundo imobiliário que já subiu 14% e ele ainda está com um excelente desconto é muito bom e com certeza uma segurança maior para você. O dividend yield desse fundo imobiliário está em 10,88%, ou seja, ele pagou quase 1% livre de imposto, tá? Os fundos imobiliários são livres de impostos. Você não precisa, pelo menos por enquanto, quando eu estou gravando esse vídeo, pagar imposto sobre os seus rendimentos. E por fim, ele está com um P sobre VP, um preço sobre o valor patrimonial de 0,93. Rapidamente, aqui a gente costuma dizer o quê? P sobre VP de 1, ele está no seu valor justo, tá? Você está pagando R$1 para cada R$1 de patrimônio que o fundo tem. Um P sobre VP abaixo de 1, você está comprando ele com desconto. Nesse caso, eu estou pagando 93 centavos para cada R$1 de patrimônio que o fundo tem. E quando ele está acima de 1, a gente costuma dizer que está caro. Claro, tem fundos imobiliários que vale a pena você comprar acima de 1, porque o rendimento é muito grande, a qualidade do fundo é muito grande. E tem fundos imobiliários que não chegam a 1. Ele está sempre acima do P sobre VP de 1, justamente por conta dessa qualidade, dessa segurança. Sem mais delongas, vamos para o segundo fundo. O GTWR11, o Green Towers. Esse não é um fundo muito famoso, não costuma estar nas mídias, mas ele, ao meu ver, é um excelente fundo e ele está num excelente momento de compra. Ele possui 3 imóveis, tá? Ele é um fundo de tijolo. Esses 3 imóveis ficam localizados todos no Distrito Federal. Dá uma olhadinha aqui na tela, a distribuição desse fundo imobiliário, tá? Ele tem os 3 edifícios. A torre primeira, que é no sul, a torre 2, que fica na região central de Brasília, e a torre 3, que fica na região norte de Brasília. Então, os 3 imóveis estão no Distrito Federal. É uma localização muito boa, e tem pessoas que se preocupam, poxa, mas os imóveis estão tudo no mesmo lugar, será que não tem uma concentração geográfica? Lembrando, se você tem uma carteira diversificada de 10 a 15 fundos imobiliários, problema nenhum em você comprar um fundo imobiliário como esse. Ainda mais que ele está com excelentes indicadores. Vamos conferir. O valor da cota hoje do Green Tower está em R$ 76,70. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 10,8%, ou seja, quase 1% ao mês.
e está com um desconto de 19%. O P sobre VP dele está em 0,81. Teve também uma valorização de 16,2% nos últimos 12 meses. Ou seja, se você tivesse comprado esse fundo há um ano atrás, você já teria ganho de valorização de cota de 16%. Entende o que eu estou dizendo? A taxa de juros no nosso país ainda está alta, mas a gente já tem sinalizações que essa taxa vai começar a descer. Então, conforme a taxa de juros vai descendo, os fundos imobiliários vão subindo. Se você esperar a taxa de juros começar a descer, na hora que você for comprar fundo imobiliário, provavelmente você não vai ter tantos fundos imobiliários bons com um desconto tão grande, porque o valor da cota vai subir também. E quando o valor da cota sobe, provavelmente o seu dividend yield também cai, porque seria o seu dividend yield ou cost, ou seja, o dividendo que você recebe referente ao valor que você pagou da cota. Isso é muito importante. Então, quanto mais barato você comprar, mais cotas você compra. E quanto mais cotas você comprar, mais rendimentos você ganha, mais aluguéis você recebe. E agora é o seguinte, antes da gente ir para o terceiro fundo, se você chegou até aqui, significa que você está gostando do conteúdo. Então, por favor, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com o pessoal aí, chama os vizinhos, amigos, papagaio, cachorro, quem for, compartilha esse vídeo, vamos fazer chegar a mais e mais pessoas. Nós temos uma cultura aqui no nosso país muito forte de imóvel, ou seja, a gente gosta de ter imóvel. Nossos pais nos ensinam, falam, olha, para você ter um futuro bom, para você conseguir se aposentar, compra um imóvel e faz de aluguel, compra um terreno, constrói kitnet, alguma coisa desse gênero. E eles não estão errados. Só que para você juntar um patrimônio hoje para comprar um imóvel demora muito e o valor é considerável. E se você conhecer os fundos imobiliários, você já consegue receber aluguel no próximo mês. O próximo fundo, ele é um FIAGRO, né? Ele é um fundo imobiliário vinculado ao agronegócio. E lembra, nós estamos no Brasil. O agronegócio, ele impulsiona o nosso país e isso não é merchan de canal famoso, não. Essa é a nossa realidade. Então vale muito a pena você ter FIAGRO na sua carteira. Esse FIAGRO, ele é gerido pela XP, uma gigante na área de investimentos. Ele é o XPCA11. Esse fundo ele é relativamente novo. Ele foi criado, ele foi lançado no mercado pela XP em novembro de 2021. E ele custa menos de R$10 a cota, tá? Hoje a cota dele está custando R$ 9,83. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses muito pequena, de apenas 2%. Mas, de novo, nós estamos falando aqui de fundos imobiliários. A meta não é valorizar o patrimônio, mas sim receber rendimentos para você reinvestir, comprar novas cotas com esses rendimentos e você fazer a bola de neve crescer. Ganho de capital, a gente vai olhar para outros ativos, como as ações, por exemplo, sejam elas nacionais ou internacionais. E até mesmo para alguns ativos diferentes, vamos dizer assim, as criptomoedas, que são ativos mais voláteis, mais arriscados, mas que trazem um grande potencial de crescimento de patrimônio. Esse fundo ele está com um P sobre VP de 1,04, ou seja, ele está acima do 1. Só que nem por isso quer dizer que ele está caro. Veja o rendimento que ele paga mensal. Foram mais de 16% nos últimos 12 meses. Isso dá mais de 1,3% ao mês livre de imposto, ou seja, limpinho caindo na sua conta. É ou não é um bom rendimento? Você não consegue isso com aluguel de imóvel físico. Não tem como. Mais de 1% ao mês, 1,3% ao mês, é uma rentabilidade considerável. O próximo fundo, ele já é mais conhecido. É o Tegar 11. O Tegar 11 ele é um fundo mais arriscado. Ele é um fundo híbrido, ou seja, ele pode ter tanto imóveis como papéis dentro da sua composição. No caso aqui, ele possui terrenos, imóveis físicos, cotas de outros fundos e, na sua grande maioria, mais de 90% da sua composição está atrelada a CRIs, ou seja, a papéis, a empréstimos imobiliários. Ele tem um retorno atrativo, porém um risco mais elevado. O retorno dele é de mais de 15% nos últimos 12 meses. Ou seja, mais um fundo que está pagando mais de 1% ao mês livre de imposto. Está com um desconto de 14%, um P sobre VP de 0,86 e a cota custa um pouco mais de R$100. Nós estamos falando de R$112 no momento da gravação desse vídeo. Esse fundo, já ao contrário dos outros, justamente por ele ter papéis lá dentro e ser mais arriscado, ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses, ou seja, ele caiu cerca de 6%. Por isso que ele está com desconto, por isso que ele está com o valor da sua cota patrimonial em 1. Os fundos que têm papéis dentro dele, os fundos de papéis, estão sofrendo por conta de alguns calotes que muitas áreas estão dando, justamente pela taxa de juros elevada. Isso quer dizer que ele é um fundo ruim porque ele desvalorizou? Ou porque ele está numa área meio arriscada? Não.
Quer dizer que é um fundo mais arriscado, um fundo mais a risco. Você tem um potencial maior de retorno, mas você tem um potencial maior de risco. Mas aí, me conta até aqui, o que você está achando? Você tem algum desses 4 fundos? E se você não tem, qual que é o fundo imobiliário que você gostaria que eu falasse aqui? Lembrando, eu também estou lá no Instagram. E lá você consegue mandar direct, você consegue fazer pergunta. Eu abro caixinhas de perguntas praticamente toda semana. E eu vou responder para vocês com o maior prazer. Então coloca aqui nos comentários se você tem ou não tem, qual fundo você gostaria que eu falasse. E me procura lá no Instagram também, para você não perder nada. Mais um adendo. Lá no Instagram eu coloco materiais complementares. Ou seja, você vai ter a lista prontinha lá para você salvar. Não precisa ficar tirando print aqui do vídeo e nem anotando um a um. O último fundo que nós vamos falar é o RBVA11. Ele é um fundo de tijolo muito diversificado. Ele está presente em mais de 7 estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. Somando os seus imóveis, nós vamos ter uma quantidade aí de mais de 80 imóveis. Ou seja, 7 estados, Distrito Federal e mais de 80 imóveis. É uma diversificação gigante. Esse fundo ele é voltado para imóveis do varejo, tá? Imóveis comerciais. E ele é gerido pela Rio Bravo. O valor da cota dele está menos de R$100, está em 93,9. Ele está pagando um dividend yield de 11,9, ou seja, bem pertinho de 1% ao mês. É um excelente fundo, muito bem diversificado. Possui um P sobre VP de 0,88, ou seja, tem um desconto atrelado aí de 12%. E ele teve uma valorização de 7,2% nos últimos 12 meses. Se você comprou essa cota aí há um ano atrás, com certeza você está sorrindo, porque você está recebendo mais do que 11,9% de dividendo. E já teve a valorização da sua cota. E para você que ficou até aqui, vamos para os top 10. Os top 10 maiores fundos imobiliários com relação ao seu valor patrimonial. Ou seja, são os 10 fundos que têm mais patrimônio embutido, os maiores dos maiores disponíveis aqui na nossa Bolsa Brasileira, segundo o ranking do Investidor 10. E esse material está disponível lá no Instagram também. O primeiro fundo é o KNIP11, seguido pelo KNCR11, KNRI11, HGLG11, IRDM11, XPLG11, CTPS11, BRCR11, HCTR11 e RECR11. Aqui, pessoal, eu vou fazer um adendo. O HCTR11 é um fundo imobiliário que você tem que estudar com muito cuidado, com muita cautela. Ele é um fundo muito arriscado, tá? Ele é um fundo que possui um risco muito grande atrelado e está passando por um momento muito difícil. Ele sofreu alguns calotes e existem muitos boatos, o que fizeram a sua cota cair pela metade. Quem investiu nesse fundo há um ano atrás, hoje deve estar amargando quase 50% de desvalorização. Vale a pena estudar, porque ele tem um potencial muito grande, nesse caso, de valorização de cota. Ou seja, pode acontecer de você investir R$1.000 e daqui a alguns meses você olhar e ter R$2.000. Investir 10 e ter R$20.000. Além, lógico, do aluguel que vai estar pingando mês a mês na sua conta da corretora. Só que, de novo, do mesmo jeito que ele já caiu 50%, pode ser que daqui a um ano ele caia mais 50%. Não existe promessas e não existe almoço grátis aqui. Estude, avalie, veja se essa é a pimentinha que faltava na sua carteira. Por hoje é só, pessoal. Bons investimentos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!